PSF normalmente é uma coisa muito intangível, né? Mas a gente vai procurar na internet, ele tem poucos materiais explicando sobre como verificar de fato o Problem Solution Fit. Muitas pessoas falam que você sente quando o cliente está feliz com a solução, que você vai ter mais clientes entrando ou eles vão estar recomendando para alguém, mas são métricas que não tem muito como mensurar, né? A gente encontrou um modelo que, a princípio, é tratado como PMF, Product Market Fit, mas só olha para produto, então com certeza é um PSF. Acho que agora que vocês estão entendendo um pouco desse processo, fica mais claro essas diferenças, né? A gente não está falando ainda de modelo de negócio, a gente ainda não encaixou esse produto, essa solução, dentro de um modelo de negócio viável. A gente está falando de um produto que resolve um problema. Uma das formas de mensurar isso é o que o Sean Ellis, do Growth Hacking, fala de questionar o seu cliente sobre o quanto que ele ficaria desapontado de não ter mais a sua solução como uma das soluções possíveis. Então vamos dar uma olhadinha aqui no modelo que ele usa. Basicamente, ele tem 4 perguntas, né? Como você se sentiria se não pudesse mais usar o meu produto, né, o produto que você está vendendo? Com 3 opções, né? Muito desapontado, um pouco desapontado e não desapontado. Que tipo de pessoa você acha que mais se beneficiaria com o produto? Normalmente, as pessoas têm uma tendência, quando ela entende que ela tem uma dor e que aquele produto está resolvendo a dor dela, e você pergunta quem se beneficiaria com aquela solução, as pessoas têm a tendência de explicar com muita profundidade sobre elas. É um tipo de pergunta que abre a possibilidade na cabeça da pessoa dela caracterizar uma persona que no final do dia, na verdade, é o que ela sente. Qual o principal benefício que você recebe do produto? E aí a pessoa vai destacar aquilo que ela entende que é o core, que é a parte principal, e como que a gente pode melhorar o produto para você. Sim, a gente sabe que naquela etapa de entrevista a gente falou muito sobre perguntas no passado. Mais importante do que isso, né, nesse momento ele não é um momento tão de descoberta mais, é um momento de validação do fit, mas mais importante é a forma com que a gente analisa essas 4 respostas, né? A gente não vai analisar todas as 4 respostas para todos os respondentes. Então, o primeiro ponto, né? O pessoal do Superhuman, é uma startup americana, eles usaram esse modelo também. Inclusive tem um artigo deles muito interessante para vocês lerem, a gente deixa o link aqui. Mas eles olham assim, com base na primeira pergunta, como você se sentiria se não pudesse mais usar o produto? Com base nessa pergunta, a gente vai mensurar os respondentes em cada uma das 3 respostas possíveis. O que eles perceberam é que startups como Dropbox, Eventbrite e diversas outras atingiram, né, um ponto de inflexão, um ponto de atração cada vez maior dos clientes quando chegaram a um fator de 40% de respondentes na primeira questão, né, muito desapontados. Segundo esses autores, a gente sabe que essa métrica ainda é muito intangível, mas assim, segundo esses autores, se pelo menos 40% dos respondentes colocarem que ficariam muito desapontados por não ter a sua solução, isso pode ser um bom indicativo de Problem Solution Fit. Se for menos do que isso de respondente, provavelmente você ainda precisa entender melhor como seu produto precisa se comportar para conseguir, de fato, entregar um produto que agrega valor da melhor forma. Até aqui perfeito, né? A gente atingiu mais de 40%, a gente vai ficar feliz, ótimo, tem o PSF, a gente já discutiu antes, né? Vou otimizar o meu produto e começar a construir um produto mais replicável. Mas e se eu não conseguir atingir esse PSF? Se eu não conseguir que 40% das pessoas respondam que ficariam desapontadas? A gente sabe que a gente está no processo de aprendizado e por isso as outras perguntas entram em jogo. A gente analisou primeiro só a questão 1. Agora a gente vai olhar para esses padrões das outras questões. A primeira coisa, dentro dos respondentes da primeira questão, eu vou clusterizar essas pessoas. Eu vou entender dos muito desapontados qual que é o perfil de cada um delas, seja a funcionalidade, o que de fato mostra que aquela pessoa é única e diferente das demais. Então, se eu estou olhando para tomadores de decisão dentro de uma empresa, uma possível clusterização seria founders, gestores, executivos, business developers. O importante é conseguir diferenciar essas pessoas porque provavelmente tem um perfil ali dentro, isso ajuda a gente a refinar ainda mais o nosso nicho de ataque. Tem um perfil ali dentro que fica um pouco mais feliz do que os demais por usar a nossa solução. Então esse é o primeiro ponto. Com base nas respostas, a gente clusterizar as pessoas que responderam dentro do muito desapontado, um pouco desapontado e não desapontado. A segunda etapa, a gente vai manter todo mundo que respondeu muito desapontado e usar o perfil delas como referência. Das não desapontadas ou das pouco desapontadas, a gente só vai manter aquelas que têm o mesmo perfil das que responderam muito desapontadas.
esse é o nosso cluster mais nichado dentro do nosso nicho de mercado. São aquelas que estão alinhadas, mesmo apontando que não ficaram desapontadas, ou que não ficaram muito desapontadas, né, só um pouco, mas que estão alinhadas com as pessoas que de fato estão usando e estão gostando da nossa solução, e que não gostariam de perder essa solução. Aqui a gente já tem uma readequação do nosso perfil de ataque e uma informação muito rica que é esse perfil, como que ele se comporta se a gente só estivesse trabalhando com esse perfil. Lembra do foco, né? Então provavelmente se você não atingir os 40% com todos os respondentes da sua base, talvez aqui você já fique um pouco mais próximo. Isso quer dizer que você precisa de mais clientes nesse perfil, nesse formato. A partir daqui a gente segue na análise. Se a gente tiver dúvida sobre quem é esse perfil de fato, a gente tem justamente aquela pergunta 2, né, que a gente fez. Aquela pergunta 2 era: que tipo de pessoa você acha que se beneficiaria mais com a solução? Se a gente olha só para os respondentes A, né, os muito desapontados, e entende o que eles responderam nisso, o que eles entendem que é uma pessoa que se beneficiaria com a solução, a gente tem o perfil, que provavelmente é o perfil deles, como a gente estava falando aqui, e isso a gente usa como referência para manter as demais. Na dúvida, usa a pergunta 2 como parâmetro. E aí a gente segue na análise. Ainda olhando para as pessoas que só responderam que ficariam muito desapontadas, a gente vai agora para a terceira pergunta, que é: qual o principal benefício que você recebe do produto, da sua solução? Essas pessoas que estão muito desapontadas, elas vão falar provavelmente um benefício principal. Esse é o valor que você está entregando, que é o principal valor do seu negócio. O que a gente vai fazer, né? Essas pessoas já estão super interessadas, já gostam da sua solução. Mas ali as respondentes B, né, as pessoas que estão um pouco desapontadas só, elas também responderam essa pergunta 3, qual o principal benefício que você recebe? Algumas delas responderam coisas diferentes das pessoas que estão muito desapontadas. As que responderam coisas iguais às pessoas que estão muito desapontadas é um perfil que está muito perto de você conseguir trazer ela para os 40%, né, que você quer atingir. Por quê? Porque elas estão um pouco desapontadas, a funcionalidade principal para elas é de fato a funcionalidade que você mais agrega valor, que as pessoas que gostam, que usam, que ficariam desapontadas se você não existisse, priorizam. Então elas estão muito próximas de um momento onde você conseguirá trazer cada uma delas para esses 40%, para uma paixão pelo negócio. Então nessa última etapa de análise, a gente vai olhar justamente para essas pessoas que responderam, né, a letra B, que responderam que ficariam parcialmente incomodadas, né, parcialmente desapontadas, e vai olhar a última questão delas. Né? Qual que é a última questão? Como podemos melhorar o produto para você? Apenas essas pessoas B, né, essas pessoas que ficaram um pouco desapontadas, que estão alinhadas com o que as pessoas que ficaram muito desapontadas possuem. Entenderam o que a gente está tentando fazer? A gente entendeu quem ficaria muito incomodado de não ter sua solução, qual é o perfil dessas pessoas e o que elas amam, qual a funcionalidade principal. A gente pegou esse perfil e separou as pessoas que ficariam um pouco desapontadas só com base nesse perfil. E identificou dentro dessas pessoas que ficariam um pouco desapontadas o que elas gostam, o que elas amam também na solução, o que faz mais sentido para elas. E separou de novo agora só as que ficariam um pouco desapontadas, que estão alinhadas com a funcionalidade core. E aí dessas pessoas a gente usa a última questão, a questão 4, que é o que precisa melhorar para elas realmente começarem a amar o produto. E isso traz pra gente as informações necessárias de qual que é o nosso roadmap de desenvolvimento do produto para esse produto de fato agregar valor para as pessoas e a gente ter mais pessoas dentro de uma faixa de pessoas apaixonadas, pessoas que gostam da nossa solução e ficariam desapontadas se elas não existissem, e menos pessoas nos outros 60%, ou menos, né? A gente espera que até menos, que não se importariam caso a nossa solução não existisse. Ah, Tomás, mas e o que a gente faz com as respostas das pessoas que não estão alinhadas a essa funcionalidade core, ou das pessoas que responderam que não ficariam desapontadas? A gente gentilmente ignora. Esse não é o nosso perfil de público-alvo. Provavelmente faz parte de um segmento de mercado que acabou sendo impactado, que não é core para a gente começar o nosso negócio agora, ou que de alguma forma, por a gente não estar com uma clareza muito grande da nossa persona, a gente acabou chegando neles. Mas se elas não fazem parte da nossa estratégia de entrada no mercado, não faz sentido a gente construir uma solução adequada para elas. A gente precisa focar em quem de fato
gosta da nossa solução e quem de fato está extraindo valor da nossa solução. Essa é uma das poucas formas que a gente encontra hoje no mercado para fazer uma validação de PSF e ter informações de fato do que agrega valor, do que não agrega e do que precisa ser feito para poder acrescentar mais valor para a nossa solução. A partir disso, mesmo que a gente já tenha um PSF, a gente consegue extrair uma lista de pontos onde a gente pode utilizar na otimização da nossa solução e do nosso roadmap, como a gente falou. Então, esse é um dos modelos possíveis de PSF. O importante é, a gente está aprendendo, a gente está descobrindo, a gente está validando. Tem cliente usando, tem cliente pagando, está feliz com a solução, a gente entende que faz sentido avançar para as próximas etapas de validação, tanto de produto quanto de modelo de negócio. E é exatamente isso que a gente vai entrar agora.